No último vídeo, nós falamos a respeito do parecer de Tiago naquele concílio famoso que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Tiago, ele fala sobre a salvação dos gentios, sobre a construção do ensino das duas casas de Israel, e é fundamental você assistir o vídeo anterior, porque esse vídeo aqui é um vídeo continuação. Provavelmente você vai ficar perdido, talvez você fique perdida aqui se você não assistiu ao vídeo anterior. Esse é um vídeo continuação. Então, Tiago, ele cita Amós, capítulo 9, e nós vamos ler um pouquinho o contexto de Amós, capítulo 9, quando Tiago, ele está nos mostrando que existe um plano maravilhoso de Deus na construção das duas testemunhas, na escolha das duas testemunhas que são judeus e gentios, a partir daquela profecia famosa de Jacó. E ele cita Amós para nos dar um caminho ainda mais excelente nesse entendimento. Eu quero te agradecer pela sua companhia, eu quero te agradecer você que está aqui incentivando o canal, compartilhando com outras pessoas. Eu quero te agradecer até por você que acompanha o canal desde os primeiros inscritos. Eu tenho amigos aqui que estão aqui até hoje assistindo os vídeos do canal. Eu te agradeço pela sua incrível companhia e, sem dúvida, a sua incrível companhia, o seu incrível incentivo, que é a sua audiência, tem sido fundamental para a continuação desse trabalho. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no início do vídeo, esse é um vídeo continuação, e o apóstolo Tiago, em seu parecer, ele cita Amós capítulo 9, apenas os versículos 11 e 12. Só que todas as vezes que nós encontrarmos alguns dos apóstolos ou dos escritores da palavra de Deus, citando uma outra referência, nós precisamos entender todo o contexto daquela referência e não ler somente a citação feita pelo mesmo apóstolo. Então nós vamos fazer isso. Tiago cita Amós capítulo 9, nós vamos ver o contexto todo de Amós para entender que caminho é esse que o apóstolo Tiago está nos dando para a compreensão das duas casas de Israel. Vai lá comigo em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 8. Presta bastante atenção. Diz assim: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Primeiro, nós estamos vendo aqui o profeta falando para o contexto da época, o contexto literal em que os israelitas viviam. Então, Deus, ele faz algo maravilhoso. Por quê? Porque em muitas profecias, ele usa ali o contexto literal para apontar para um futuro, para apontar para a restauração da casa de Israel. Por isso que todas as coisas começam pelo entendimento da construção do reino de Israel. Porque Deus, ele construiu a sua igreja, Ele não teve um plano novo. A igreja não é um plano novo. A igreja é a continuação do plano de Deus desde a queda do homem. A restauração do homem passa por todo esse entendimento pela construção de Israel. A igreja é a continuação do plano de Deus. Agora, versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui nós vemos o próprio profeta dizendo, que a nação de Israel seria sacudida, ou seja, a nação de Israel seria misturada entre as nações. Mas por que não cairia nem um só grão? Porque aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, ainda que estejam separados de seus irmãos, esses estão marcados, esses são do Senhor. E no tempo certo, no tempo devido, Deus estará unindo essas duas casas, Deus estaria unindo esse povo de Israel que tinha sido espalhado entre as nações, como assim ele tem feito. Agora olha o versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. No vídeo anterior, eu falei sobre essa citação do apóstolo Tiago, assiste lá, porque eu dei detalhes sobre essa citação. Mas basicamente,
Aqui, ele está falando que Deus estaria restaurando o tabernáculo caído de Davi, ou seja, levantando um povo que adora, levantando um povo que busca a Deus em espírito e em verdade. Mas continua aí, versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. A partir de Israel, Deus estaria expandindo essa salvação para que todas as nações fossem salvas. O tabernáculo de Davi, ou seja, um povo cheio da graça de Deus, os verdadeiros adoradores vão se levantar na unção, no poder de Deus e alcançar outras nações. Agora, versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Aqui o profeta Amós, ele já está nos lançando para um período mais à frente, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Um reino de paz, justiça e um reino muito frutífero. Você já imaginou essa cena, né? Aquele que lavra segue logo ao que ceifa, ou seja, o camarada vai estar lá plantando e na sequência vai ter alguém ali colhendo, ou seja, ele está usando uma figura de linguagem para dizer que o reino será tão frutífero que haverá abundância de comida, que as terras não serão solos contaminados, será um reino produtivo em todas as áreas. Agora olha o versículo 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então aqui está falando sobre um reino futuro, e presta bastante atenção para você não ter a ideia de que Deus está falando aqui apenas do Israel literal, que Deus está falando apenas do Israel terreno. Deus tem uma promessa sim para o Israel terreno, mas aqui quando fala de uma terra deleitosa, está falando do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o próprio Senhor estará lá em Israel, reinando do Monte Sião, e todas as nações se unirão para estar adorando, para cultuar ao Senhor naquela região. Outros profetas confirmam essa palavra do profeta Amós, como por exemplo o profeta Miqueias, Miqueias capítulo 4, olha só o que diz dos versículos 1 ao 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Olha só, isso acontece hoje? Não acontece hoje. Por quê? Porque essa é uma promessa futura, quando o Senhor estiver no Monte Sião reinando e todas as nações vão afluir, vão ser conduzidas a adorar a Deus naquele lugar. Agora olha o versículo 2. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui o profeta Miqueias está confirmando e continuando a profecia de Amós. Ou seja, haverá um tempo em que as nações serão conduzidas para o Monte Sião e ali o nosso Senhor estará regendo essas nações em um reino de paz, justiça e um reino muito frutífero. Então, queridos, voltando lá, ou continuando aquela citação do apóstolo Tiago, os apóstolos tinham a consciência de que judeus e gentios estão sendo preparados para a ressurreição. Quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados, nós estaremos com Cristo reinando aqui nessa terra no milênio, e esses que serão glorificados estarão reinando com Cristo e conduzindo as nações a adorarem a Deus no Monte Sião. Existe uma promessa maravilhosa, e essa promessa maravilhosa começa no entendimento do ensino das duas casas de Israel. Os apóstolos ensinavam e tinham uma
um pleno conhecimento a respeito dessa doutrina. Mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição, né, os links falando sobre o ensino das duas casas de Israel, o ensino das duas testemunhas. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação. Eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e não se esqueça, eu te aguardo nos próximos estudos.